Vamos lá. Então, vamos falar sobre equilíbrio emocional. E o que é, né, esse equilíbrio emocional? Equilíbrio emocional é uma competência comportamental que permite a gente reconhecer a influência das nossas emoções em respostas, exercer sim o autocontrole sobre elas, a fim de observar quais são as reações mais centradas, racionais e harmônicas, mesmo diante de situações extremas com as crises. O que é isso tudo, Sabrina? É o seguinte: você passou por alguma situação inesperada. Como você reage àquilo? Qual é a influência da tua emoção nesse contexto? Então, quando a gente consegue entender qual é o nosso mapa desse equilíbrio emocional, que é o que aconteceu comigo e a partir do que aconteceu, o que eu senti naquele momento, né? Então, tô dentro do ônibus, o ônibus quebra. O que eu senti naquele momento que o ônibus quebrou? E a próximo passo, senti muita raiva, porque, né, não é possível o ônibus quebrar e você ficar alegre naquele momento, né. O ônibus lotado, você acordou cedo para trabalhar, e aí você tá chegando no horário certinho, o ônibus quebra, você sente raiva. Mas de que forma você interpreta essa situação, de como você coloca isso para fora, né, qual é a forma que você leva, será que a forma é mais leve, né, você consegue enxergar isso de forma mais leve? E como é que você consegue ali, de alguma forma, nomear esse sentimento? Você consegue nomear os sentimentos? Você está com raiva, você está frustrado, você está feliz, você está emocionado, você está alegre? Como é que você consegue nomear ali os seus sentimentos? Então, esse mapa aqui já ajuda a gente a ganhar um pouco daquele autoconhecimento que a Taya falou, que é o poxa, se eu estou reagindo assim, o que está acontecendo? E você começar a observar a forma que está essa questão do seu equilíbrio emocional. E por que o equilíbrio emocional é importante para a sua carreira? Simplesmente porque ajuda a gente nas relações harmônicas. Então, a gente consegue construir relações a partir das nossas próprias emoções. Não significa que a gente não vai sentir emoções, que a gente vai reprimir elas. Ah, eu estou com medo, eu não vou falar, vou fingir que está tudo ok, né? E não vou liberar. Mas a questão é o seguinte: identifiquei que eu estou com medo, qual é o momento certo de eu liberar aquela emoção? Como é que eu posso falar quando eu estou frustrado sobre alguma coisa? Então, é tudo é você perceber, você cuidar melhor daquela emoção, porque todas são importantes sentir, faz parte para o nosso crescimento, e o momento certo de falar sobre aquilo. Então, ajuda muito nas nossas relações com a equipe, com a gestão, dentro de casa também, construção de relacionamentos. Então, a partir do momento que eu brinco que quando a gente começa o nosso network, que são nossos relacionamentos que a gente vai levar para a vida pessoal e profissional, desde a hora que a gente nasce, né? Quando a gente começa a ir para a escola, aquele seu melhor amigo, depois pode lembrar de você numa determinada carreira, te chamar para um churrasco, mas pode te chamar também para uma entrevista de emprego. Então, essas relações harmônicas que a gente vai construindo ajuda na gente construir bons relacionamentos de network, que conexões ali, importantes, e dentro do trabalho também, das pessoas se sentirem à vontade de falar com você, de te pedir ajuda, de pedir orientação. E para como é que a gente consegue isso, né? Um tema muito importante que vem falando cada vez mais, que é a saúde mental. Mas como é que é isso? O que é saúde mental? O resultado da manutenção emocional e psíquica, com efeitos diretos sobre a nossa produtividade, criatividade, relacionamento interpessoal no trabalho. Então, dependendo de como está o nosso equilíbrio, né, emocional, a gente vai ser produtivo ou não, porque ninguém que está com grandes problemas consegue sentir energia para trabalhar de uma forma plena. Então, a saúde mental é exatamente importante para isso, para a gente ter plenitude para produzir, a partir desse equilíbrio a gente consegue ter criatividade para trazer ideias novas para o trabalho, para contribuir em processos diferentes, em ajustar alguma coisa na rotina para a rotina ficar melhor, e ter o relacionamento entre a equipe bem melhor também. E quais são os pilares da saúde mental, segundo a Organização Mundial da Saúde? A gente precisa sempre cuidar da nossa nutrição, que é o que eu como. A gente é o grande síndico do nosso condomínio, que no caso é o nosso corpo. Então, tudo que a gente coloca para dentro é a forma que vai ter a manutenção desse prédio, né, seu grande templo, né? Movimentação também do corpo, fazer alguma atividade física cada vez mais tem se falado da importância dela para a gente ter saúde integral, práticas de mente e corpo, então você ler,
você se desenvolver, participar de treinamentos como esse, meditação para quem gosta de meditação, desenvolver a questão de você estar de corpo presente. Eu estou aqui agora assistindo essa palestra, estou só nesse momento aqui presente, prestando atenção, ao invés de estar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. O corpo e a mente estão no mesmo local. Um ambiente físico que esteja limpo, organizado, mas também ter um contato com a natureza, você com um ambiente como floresta, mar, esse contato faz com que a gente fique melhor, né? Traz também uma plenitude. Relacionamentos saudáveis, relacionamentos que ajudem a gente a evoluir. Mas lembrando que o relacionamento não é só sobre o outro, é sobre nós também. É como nós construímos essa relação com as pessoas que a gente se relaciona. Como é que eu trato a minha mãe, como é que eu trato o meu irmão, como é que eu trato os meus amigos, o meu líder. Então, como você cuida dessas relações para que elas sejam relações ganham-ganham, onde você contribui para a pessoa e a pessoa também contribui, né, para o seu crescimento e sua harmonia. E a espiritualidade, seja ela da forma que você trabalha na sua vida, através de uma religião, através de uma meditação, mas o efeito muito maior de saber que existe algo maior, a gente está aqui por um propósito, a gente tem que entender que todos nós somos seres humanos, por isso falhamos, então temos que aprender a nos perdoar e a perdoar quem a gente se relaciona, mas também a praticar a gratidão por nós mesmos, por toda a evolução que nós temos e pelas pessoas que passam pela nossa vida. Quando a gente começa a ter consciência desses pilares de saúde mental, começa a nutrir ele, não quer dizer que amanhã você vai virar a chave, não, só vou comer legumes, vou fazer atividade física todos os dias, agora meu corpo e mente eu estou aqui, começa a ficar muito acelerado. Não, gente, isso aqui é um mapa. Né? Desse mapa, desses pilares, você começa a entender como você está e ir fazendo pequenos ajustes e adaptações para você ver como você evolui gradativamente, para poder ser contínuo. E aí eu quero falar com vocês sobre um assunto muito interessante. Vocês já ouviram falar do jogo da discórdia, do BBB? Alguém diz que sim, por favor. Eu já. E o que vocês acham desse jogo? Vamos lá, então. Para eu saber o que vocês acham, eu vou fazer o seguinte. Vou compartilhar aqui a minha tela, deixa eu ver. A gente vai assistir um episódio para depois a gente falar sobre ele. Só me diz, Jeff, se vocês estão ouvindo. Tá. Então a vez agora é do Fred. Tá ouvindo? Sim, dá pra ouvir. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Saiu. Ô, Cristo. Só porque eu tinha deixado tudo bonitinho. Vamos lá. Bom, agora eu vou dividir vocês, somos quanto aqui? 40, né? Vou dividir vocês em 4 grupos para ficar 10 pessoas, vocês conseguem falar. Vocês vão responder 2 perguntas. O que vocês acham do jogo da discórdia e qual é o efeito que ele dá naquela relação ali e o que vocês acharam do posicionamento do Fred e da Bruna. São 3, na verdade, tá? Vou dividir vocês em grupo, aí eu vou dar 10 minutos para vocês debaterem sobre isso, e aí vocês vão escolher um representante do grupo para falar sobre o resumo que o grupo achou. Combinado? Eu vou escrever depois no chat essas perguntas para vocês fazerem. Então, pessoal, faz parte do jogo. Quando acaba o tempo, aquele ditado, acabou o milho, acabou a pipoca. Então, assim, acabou o tempo, o que acontece? O sistema retorna com todo mundo para a sala principal, que é essa que a gente está falando. E aí agora eu queria saber dos grupos que um representante falasse como é que vocês debateram esse assunto e o que vocês responderam da pergunta 1 primeiro. E aí todos os grupos vão falar sobre a pergunta 1. Vamos lá? Qual é a primeira pergunta? Vamos colocar aqui. Qual é a sua opinião sobre o jogo da discórdia? Aí cada grupo vai falar. É o grupo 5. Ficou 5, 6, 7, 8? 5, 6, 7, 8. Então vamos lá. Vamos começar pelo grupo 5. Quem estava lá no grupo 5, na sala 5, pode falar aí. Bom, aparentemente, como a gente viu que ninguém vai se pronunciar, a gente decidiu debater por mensagem, porque tinha muita gente sem áudio, sem microfone, sem
câmera, sem nada. E aí, aparentemente, em geral, muita gente não gosta desse jogo, então as opiniões foram negativas, porque se alguém falou positivo sobre esse jogo foi uma pessoa, então acabou o resultado sendo negativo sobre essa pergunta. Dá alguns exemplos pra gente do porquê que as pessoas não gostaram e acharam negativo, por favor. Por conta de ser um jogo da discórdia, né? Geralmente você já não tá legal com alguém e você usa aquele jogo simplesmente ou para maltratar mais ainda ou para só continuar de mal ou piorar a situação. Tá bom, obrigada, viu, Annalise? Nada. O grupo 6, qual foi a opinião de vocês sobre essa primeira pergunta? Boa tarde, Giovana, quem está falando. Respondendo à pergunta qual a sua opinião sobre o jogo da discórdia, entramos em consenso, foi na ligação mesmo, não foi por mensagem. E referente a isso, sabemos que o jogo da discórdia no programa é para entretenimento, para trazer mesmo o público ali, para ser uma coisa chamativa. Só que sabemos que o jogo da discórdia no momento ali é uma conversa, existe um tempo. As pessoas podem usar para uma coisa boa, uma crítica construtiva, ou até mesmo levar como uma ofensa ou uma afronta. Existe ali mesmo, depois desse jogo da discórdia, algumas pessoas que sentam e conversam umas com as outras para tratar do assunto, até mesmo reconhecer se isso for um erro na própria, ou outras pessoas que usam como uma afronta e não conseguem de maneira alguma absorver e tratar sobre, sendo isso uma mentira ou não. Então, acreditamos que cada uma pessoa absorva de cada maneira diferente. Isso aí. Obrigada, Giovana. Nada. E o grupo 7? No grupo 8 tinha lá o Natan, a Sara, Mirella, Ricardo, Vanessa e Carolina. Vocês estão aqui? Mas pode falar, não tem problema. Pode falar aqui agora. A Sara está Oi, dizendo que acabaram não gente. conseguindo debater lá, mas pode falar. Alguém falou aí, pode falar. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Sara, eu estava no grupo 8. Nós não conseguimos debater, porque como a gente estava escrevendo, então acaba que demora um pouco para escrita, né? Mas deixa eu ver se eu lembro o nome dela. A Mirella tinha falado que o jogo da discórdia, né? E eu concordei com ela, eu estava escrevendo na hora, que o jogo da discórdia é basicamente para ter. eh, Meio que uma discussão entre eles, né, para causar literalmente uma discórdia, para que as pessoas acusem umas às outras, e isso faz com que as pessoas tenham desestabilidade emocional naquele momento, né. Parece que eles querem causar justamente isso, para ver as emoções da pessoa, né, diante da situação na qual ela é apontada, às vezes por um erro, às vezes por uma fala, e é basicamente isso, a Mirella falou basicamente isso e eu concordei com ela na escrita, só que acabou que a gente não conseguiu debater de forma conjunta. Muito bom, Sara. Obrigada aí por compartilhar, então, fazer um resumo. O Gabriel escreveu também alguma coisa, não sei de que grupo que ele é. Ele botou que é um jogo mental, onde as pessoas caem na tentação de humilhar, rebaixar o próximo, em nenhum momento visando o lado humano. Tem que ter sabedoria e paciência e um mental forte, verdade. E você é de algum grupo, Gabriel? De qual grupo você é? Eu tô procurando o nome dele aqui, eu não achei. De repente foi daquelas pessoas que ficou de fora? Eu não lembro agora. Pode ser, né? Não conseguiu entrar. E o grupo 9? O que vocês debateram? Não tem sabendo, foi o último. Não? Era 5, 6, Então, 7, 8. então foram 4 grupos. Tá, então Isso. fechou. Vocês querem falar alguma coisa sobre o que vocês acharam, sua pergunta, sobre o grupo aqui da área de gestão? Sobre o que vocês acham do jogo da discórdia? Qual a opinião de vocês? Eu, na verdade, acho que essa última resposta que o Gabriel mandou acaba respondendo as próprias 3 perguntas, porque ela acaba se encaixando em tudo. A opinião do jogo, o efeito que causa e o que o Fred acabou fazendo com a Bruna. Sim.
É bem interessante. Esse jogo da discórdia foi o que vocês falaram. Ele realmente é para, como diz o nome, para causar discórdia. Mas por que eu trouxe esse jogo da discórdia para cá? Será que foge muito da realidade de nós, seres humanos, nos nossos ambientes, em algum momento, sem querer participar de um jogo da discórdia? Né? E aí, já que a gente está falando de equilíbrio emocional, o impacto disso no nosso trabalho, será que em algum momento vocês já participaram, ou foram incluídos, ou de fato aguçaram, não precisam dizer se sim ou não, só refletir, de um jogo da discórdia, no qual onde você é provocado, né, ou provoca alguém e você entra num debate que não vai levar a lugar algum. Então, é sobre essa reflexão que eu gostaria de deixar para vocês em relação a essa primeira pergunta. Agora a gente vai para a segunda pergunta. E qual é o efeito, né, e o resultado que gera no relacionamento de um grupo quando tem o jogo da discórdia, como foi feito ali? Que o jogo da discórdia, você e uma pessoa sozinho, já gera um resultado. Agora, imagina quando isso é feito dentro de um grupo, né? Então, você tá assistindo duas pessoas a participarem de um grupo de Discord, como é no Big Brother. Aí eu já vou entrar, então, aqui com a resposta da Bianca, que está com o pessoal no hospital. Eles acabam não se resolvendo e o ambiente fica ainda mais desconfortável. Obrigada, Bianca. Aí agora eu quero saber do grupo 5. O que vocês debateram sobre esse resultado que gera no grupo? Eu posso falar do grupo 5, vocês me escutam? Sim. Sim. Então, algumas pessoas falaram coisas bem parecidas, que é assim, acaba gerando um desconforto, porque, assim, eu assisto, né, o BBB, e o reflexo no dia seguinte, ou até no final, é bem ruim, porque você fica aquele, vamos dizer assim, umas jogadinhas de piada, você não consegue olhar muito bem, eles não se olham muito bem, não conversam, então acaba gerando um desconforto ao longo dos dias. Para eles é ruim, né? Mas para a produção, vamos dizer assim, é bom porque eles querem esses conflitos para poder gerar mais entretenimento, né? Interessante, Ana. Obrigada, viu? Nada. O grupo 6, por favor. Entramos em consenso e a gente não quis citar muito isso de desconforto, ou então uma coisa ruim, porque, como foi dito na pergunta acima, vai de pessoa para pessoa e de grupo para grupo. Tem pessoas que sabem absorver realmente quando uma pessoa está falando, seja a pessoa que você não fale ou não, que a pessoa está falando e você consiga olhar para si mesma e entender que aquilo ali dentro de você pode ser uma coisa ruim agora, dentro do programa e fora do programa. Então, acredito que o que gera no grupo e na relação com todos ali é uma mudança. Pois tem pessoas que realmente sentam para conversar e conseguem compreender que aquilo ali é ruim para a própria, e outras que não, que realmente vão querer, vamos dizer assim, entre aspas, avançar e querer, né, um conflito a mais através do jogo da discórdia. Entramos em consenso e foi essa a resposta. Muito bom. Obrigada, Giovana. Grupo 7. Até citar, né, Sabrina, lá o grupo tá com a Bianca. A Colocaram a Bianca eu já resposta também falei. para essa. Eu... também? eu não falei agora desse aí, desculpa, perdão. Então, do grupo da pergunta 3, lá, o pessoal da Bianca, que está lá no hospital, falou o quê? Falou que o Fred falou a verdade e a Bruna se vitimizou. Boa colocação. Obrigada, Bianca. Obrigado, pessoal que está aí. Agora o grupo 5, por favor. Bom, Eu não vejo, eu não acompanho, mas Não, pode ir uma aparentemente. depois da outra, não tem problema não. É rapidinho, é só uma coisa que eu notei. Eu não vejo, eu não acompanho, mas aparentemente o Fred disse por alto e a Bruna foi dentro ali da ferida, né? Porque ele falou que fez isso e aquilo e ela falou: não, eu só fiz isso porque você fez aquilo. Então ele falou primeiro e acabou que no jogo da Discord ele jogou a culpa pela atitude dela, mas ele que tomou a iniciativa de chamar ela, no caso, para a briga que aconteceu. Bom, na minha opinião, eu assisto o BBB, né? E eu sempre vejo a Bruna tendo algumas atitudes agressivas com as pessoas. Ela sempre grita, né? Sempre grita, põe o dedo na cara das pessoas. E
E aí ela sempre tenta jogar para outra pessoa, falando que a outra pessoa é agressiva e tal. E assim, como o Fred precisava apontar um defeito para ela, ele disse o que ele achava e ela negou, né? Falando que não, que ela nunca é agressiva, não sei o quê, e que o Fred passa a mão na cabeça do amigo. Mas assim, ele precisava apontar uma coisa dela e uma coisa que realmente é dela. Ela grita com as pessoas e põe o dedo na cara. Eu não achei que ele mentiu, mas assim, ela, claro, nem sempre a gente consegue ver as coisas, os nossos defeitos, e ela não acha que aquilo é um defeito dela. E ela tá no direito dela, né? Ela ainda não parou para refletir sobre isso. É sobre isso, Ana, muito bem colocado. Acho que é sobre isso, né? Sobre ela receber, mas eu não vou falar agora não, né? Porque ainda tem... Calma aí, gente. Vamos lá. Grupo 6. Depois eu falo, mas é sobre isso aí. Vamos lá. Grupo 6, o que vocês debateram? Debatemos que a fala do Fred foi um posicionamento muito importante ali para Bruna, mas ela, como sempre, se fecha demais quanto a isso, porque até mesmo como foi citado antes da apresentação do vídeo do Fred e da Bruna. Você olhar para si mesmo e compreender o que é ali em você pode refletir de uma maneira ruim para os outros e pode ser prejudicial a você, é uma coisa muito difícil. E é uma coisa que tem que ser trabalhada. Então, a fala do Fred, em consenso, foi coerente e a fala da Bruna foi uma resposta definitiva ao que ele falou. No momento em que ela começou a fala, já foi uma forma muito agressiva, talvez não com as palavras, mas sim com o tom que ela utilizou para a resposta. E ela acabou citando em uma parte que ela falou: eu nunca fui, não sei se foi agressiva, não me recordo no momento, mas eu nunca fui agressiva com você, somente uma vez. Se teve uma vez, ela acabou sendo agressiva em algum momento. Então, ali foi uma hipocrisia. Então, a gente entrou em consenso e achamos que a fala do Fred foi um apontamento que ela sim poderia pensar e repensar para o bem da própria e para a convivência com os outros, e a fala da Bruna foi uma resposta definitiva para o que ele apontou. Agora o grupo 7. A gente chegou ao entendimento que o Fred foi respeitoso e lançou uma opinião até que construtiva ali sobre a Bruna, que não levou isso muito bem numa boa, ela ficou totalmente na defensiva, ela buscou justificar as condutas reativas e grosseiras dela, mas que acabou, de certa forma, provando o ponto que o Fred trouxe sobre ela ali. Ela não fez uma autocrítica, ela não buscou analisar, porque eu fiz isso, você tá certo, me desculpe. Não, ela tentou justificar o erro e as grosserias que ela fez. Então, foi isso o consenso que a gente chegou. Muito bom. Agora o grupo 8. Basicamente, em concordância com todo o resto, eu não vejo BBB, né? Mas pelo vídeo, o Fred apontou um defeito da Bruna, na qual ela poderia ter escutado, absorvido e tentado mudar o jeito dela, seja agressivo, não sei qual é o jeito dela, enfim. E ela, ao invés de escutar e parar e analisar, ela quis, como que eu posso dizer? Justificar, né? Exatamente, obrigada. Ela quis justificar o erro dela. E é basicamente isso. Então, é sobre essa reflexão mesmo que eu queria que vocês trouxessem, e é interessante quando a gente começa a olhar isso numa relação de pessoas que estão fora da gente. Vocês fizeram análises maravilhosas aqui para as 3 perguntas. Vocês podem depois começar a fazer essa análise sobre vocês no final do dia ou de uma semana, de como é que foi sua reação, porque às vezes a gente erra, né? Eu mesmo que trabalho com inteligência emocional, psicologia positiva, tem momentos que eu também saio do meu ápice. Às vezes eu comento na reunião lá com o Jefferson, ou com a minha filha, não sei o quê. Então, assim, é normal, somos seres humanos, mas tudo assim, eu estou reagindo da forma que eu gostaria, né? Então, o Fred, né, ele foi uma pessoa que ele foi ponderada até no momento dele colocar, dizendo que a Bruna, como todo ser humano, tem suas qualidades, tem suas virtudes e também tem seus defeitos, e que era um jogo que ele precisava apontar um defeito dela, e ele foi ali
né, do meu ponto de vista também, porque eu também não sou verdade absoluta, é só uma análise de cada ponto de vista e está ok, ele colocou o ponto de vista dele em relação a essa forma reativa que ela tem para quando ela recebe uma opinião que não lhe agrada, né? Que ela geralmente vai à flor da pele e reage. E aí, interessante perceber que é o seguinte, ela de uma forma, não só na fala, que alguém falou, acho que foi a Annalise falou, não sei quem foi que falou exatamente, que ela falou de uma forma agressiva, com raiva, que uma coisa fala assim, eu estou muito feliz hoje. Eu demonstrei felicidade? Eu te amo! Com raiva. Então, assim, não é só o que você fala, é o como você fala, né? Então, a forma que ela já falou de uma forma exatamente nessa, tenho que me justificar e atacando o Fred por ele ter colocado o ponto de vista dele, que é só o ponto de vista dele. Ele não está dizendo que é verdade absoluta, ele está falando, o meu ponto de vista é esse. Então, numa comunicação, para a gente construir relacionamentos saudáveis e duradouros, a gente tem que entender isso, esse é o ponto de vista da pessoa, né? E aí ela simplesmente confirma tudo o que ele disse. Porque ela é agressiva na fala dela, ela fala que ela recebe feedback construtivo muito bem, mas que ele está errado, e aí ela começa a justificar de uma forma agressiva, confirmando o que ele falou. Então, às vezes, a gente está de fora, né, está dentro, desculpa, de uma situação e a gente não se percebe. Mas a gente pode também, em alguns momentos, fazer igual a gente fez com o Big Brother aqui, né? Tentar lembrar na nossa mente como é que foi mesmo que eu reagi àquela situação, como se fosse um filme. Você tentar. Nossa, eu ia usar um termo aqui, mas vou usar, né? Rebobinar a fita, que vocês nem sabem o que é isso. Que era antigamente a videocassete que a gente tinha que rebobinar para assistir. Hoje em dia não é mais assim. Mas hoje a gente rebobina o Netflix. Pronto, me salvei. Né? Você pode voltar na cena ali do Netflix ou de alguma plataforma de streams que você usa para rever aquela cena. Então, em alguns momentos da nossa vida, a gente pode exatamente fazer isso. Deixa eu voltar àquela cena, eu tentar lembrar o que a pessoa falou, qual foi a emoção que ela usou e como é que eu reagi e a emoção que eu usei. Porque quando a gente ganha essa consciência, que é o que a Bruna ainda não tem, talvez ela tenha depois do Big Brother assistindo todos esses vídeos, ela não se enxerga. Mesmo quando a pessoa mostra para ela não quer ver. Mas quando a gente se abre para ver isso, a gente começa a buscar aqueles pilares que a gente falou para ter bons relacionamentos dentro do trabalho, dentro da vida. Como que a gente reage? Tá tudo bem a forma que você reage hoje, mas você quer mudar? Então, vai lá e volta nas cenas de algumas situações críticas que você tem e analisa você mesmo. Né? Eu sempre sugiro a terapia também, que ajuda muito. Né? Conversa lá com a terapeuta, né? Conversa com uma pessoa, né, que você confia sobre como é que você reagiu, como é que você poderia ter feito diferente. Então, o nosso encontro de hoje é sobre isso. É sobre a gente começar a ter esse olhar. Não é de julgamento, é o olhar de observação. Porque quando a gente julga, a gente está virando um juiz. Né? Se nem Deus julga as pessoas, imaginam quem somos nós para julgar. É simplesmente tentar reconhecer o que está acontecendo para se aprimorar. Não é julgar, tá vendo, falando tá errado. Não é esse o intuito. É observar como se fosse exatamente um telespectador daquela cena, para você ver como você poderia se colocar nela, e aí você evoluir e ganhar o seu autoconhecimento. Então, né, tendo em vista essa etapa, agora eu vou compartilhar minha tela para terminar o slide de conteúdo, tá bom? Qualquer coisa pode contribuir, viu, gente? Alguém quer fazer alguma observação a mais sobre o jogo da discórdia? Sobre tudo que a gente falou aqui? Você está com o áudio fechado. A Giovana tinha levantado a mão. Pode falar, Giovana. Acredito que para a Bruna, naquele momento, o que ficou mais difícil, o que pesou mais é porque ela tem muitos atritos com o Fred. Então, você ouvir algumas coisas, vamos dizer assim, você ouvir que você tem alguns defeitos com uma pessoa que você acaba que se dá choque o tempo todo, é uma coisa bem difícil de absorver. Acho que até mesmo ela ouvindo de outras pessoas, assim, que não tenha tanto convívio com ela e não tenha tantas discussões quanto ela tem com o Fred, tantos um apontando o outro, um querendo diminuir o outro, ou coisas assim, seria mais fácil dela recorrer a esse tratamento de autoconhecimento e autocuidado com a própria. Acho que o que mais pesou foi essa questão dela ter muitos atritos com o Fred, por isso que acabou, né, que ela se alterou um pouco e tal. Por mais que ela tenha esse jeito dela, acredito que seja isso que pesou no jogo da discórdia, esse tom dela muito alto.
Muito bom, Giovana. Eu acho que esse é um ponto muito importante também. Então, assim, a gente tem que abrir mão do julgamento e da opinião, independente da pessoa que seja. Se é uma pessoa que a gente tem uma boa relação ou uma pessoa que a gente tem um atrito, exatamente para ver o que a gente pode colher daquela situação para nossa melhoria e levar aquilo como aprendizagem. Muito bem colocado, Giovana. Porque exatamente, de repente, se um amigo meu, uma pessoa que eu amo muito, me falasse da mesma forma que o Fred falou, o impacto emocional para ela seria construtivo. Mas como já é uma pessoa que tem atrito, ela já se fecha ali e não quer escutar. Bem colocado, isso mesmo. Então, assim, a gente precisa observar isso. Será que eu já estou sendo reativo com aquela pessoa porque eu já não gosto dela ou já tive algum atrito com ela? E aí dar um passo atrás e tentar enxergar de uma forma diferente. Vou compartilhar minha tela então, vocês podem continuar contribuindo, que isso que é a grande aprendizagem nossa aqui, tá? Eu queria só pontuar aqui que eu acho que, na verdade, esse problema não tem tanto a ver com o Fred, porque ela foi reativa com uma outra pessoa, que é a Sarah. Eu não acompanho fielmente o Big Brother, mas eu vejo pela internet os vídeos, e eu vi que a Sarah falou uma frase para ela, porque eu acho que é verdade, ela não está acostumada às pessoas não fazerem ou não terem opiniões parecidas com a dela. E que é normal isso, porque geralmente a gente quer que as pessoas à nossa volta façam o que a gente quer ou pensem da mesma forma que a gente pensa. Eu acho que, na verdade, o problema da Bruna é com ela mesma. É um problema interno dela que, talvez por ela ser mimada pela família dela ou pela história de vida dela, ela realmente não esteja acostumada com questões distintas. Pois eu já vi um vídeo também de uma amiga dela do jogo falando para ela que ela aponta muito defeito das pessoas como agressiva, como uma pessoa baixa, como, enfim, de uma forma pejorativa, e ela falou que na vez dela é só o jeito dela, mas no outro é como se fosse um defeito absoluto. Tipo, se eu não me engano, acho que foi a Aline que falou pra ela, você também é assim, você também é reativa, mas por que que quando é com uma outra pessoa, a pessoa só é agressiva? Ela já observou que tem amigos à volta dela dizendo isso, mas ela simplesmente não quer enxergar. Ela acha que é o jeito dela, ela não quer mudar e tá tudo bem também. Basta a gente saber se a gente quer participar desse meio ou não. Porque às vezes, mesmo a gente sendo nosso amigo, nossa família, namorado, enfim, se a gente deu a nossa opinião, ou às vezes foi um apoio, um conselho, e a pessoa não quer seguir, a gente deveria nos perguntar se esse é o local onde a gente quer participar. Se a gente deveria continuar ali ou é melhor a gente sair. Então você está falando de relacionamentos, como se fosse assim, se eu estou numa relação que eu posso sair, por exemplo, eu não posso deixar de ser filha da minha mãe, né? Se minha mãe fala alguma coisa, eu não concordo, não tem como sair daquele ser, mas eu posso, de alguma forma, me proteger para não estar com pessoas que não fazem sentido para mim, não estão na mesma energia que eu, que não agregam tanto na minha vida, e você pode fazer escolhas a partir dessa análise que você falou agora, não é isso, Caroline? Sim, sim, exatamente. Legal, interessante. Uma outra coisa que você me fez lembrar com essa sua fala é o seguinte: eu acredito muito que assim, você ter uma boa relação com uma pessoa não quer dizer que você, em algum momento, não possa fazer o que o Fred fez ali. Poxa, depois observa essa sua reação, porque assim, um bom amigo, uma pessoa que quer que você cresça, ela não vai só te elogiar, ela vai te dizer o que você pode melhorar também. A grande questão é em que ambiente você fala isso. O ideal é que seja num ambiente só você e a pessoa. O ideal é que seja num momento que vocês dois estejam em paz e batendo papo e não discutindo, mas que você fale sim o que você enxergou da situação, porque isso você dá a oportunidade da pessoa crescer e evoluir, porque você está olhando de fora. Às vezes a gente de dentro não enxerga os comportamentos que nós temos. E ver se a pessoa está apta para receber aquela informação. Porque tem pessoas que não querem ouvir a opinião da outra e não querem evoluir. E aí, quando você começa a perceber isso, você fala, tá tudo certo, é o jeito dele, ele tá cada um no seu processo evolutivo. E aí é respeito. Respeito para aquela pessoa que não quer ouvir também. Mas que eu acredito muito que a gente deve falar sim quando vê uma oportunidade de melhoria da pessoa e pergunta para ela, posso te dar uma sugestão sobre o que aconteceu? Se a pessoa falar sim, aí você fala, né? Porque você vai ajudar ela a olhar de outro ponto de vista e melhorar também. Eu vi que aqui eu estou com projetar, mas eu acho que a Giovana levantou a mão. Pode falar, Giovana. Acho que acaba sendo uma coisa que eu falo muito isso. Lá em casa, falo com meu namorado, falo em casa também. Que
o avanço e a maturidade das outras pessoas não é dever nosso. Chega um momento em que ajudar demais acaba sendo prejudicial, que a gente tem que abrir mão um pouco e deixar a pessoa enxergar o que nela ali está sendo prejudicial a ela, com outras pessoas e com ela mesma. Porque de tanto a gente falar e ver que não está dando em muito resultado, o silêncio acaba sendo uma resposta muito forte. Em questão da Bruna, ela realmente é uma pessoa bem difícil em querer absorver isso, já foi dito como amigos, como a Carol falou, como amigos isso, e assim como o Fred, que não é próximo dela, não é amigo dela, dizendo isso, ela não consegue absorver de maneira alguma. Acredito que nesse momento assim, o silêncio para ela falaria bem mais alto do que outras pessoas falando. Acaba sendo que a maturidade dela e o avanço dela não está sendo mais dever, não é e não vai ser dever de ninguém ali. Acho que isso é muito Interessante. em pauta. Aham, a gente ajuda até onde. Uma vez eu escutei exatamente de um líder espiritual meu falando disso. Você dá a mão para você puxar a pessoa. A partir do momento que a pessoa te puxa, e você vai junto com ela, já perdeu o sentido daquilo ali, né? Então, você ajuda até onde você pode. Você não pode se afundar junto com a pessoa, senão você não está salvando, não está ajudando. Então, também entender esse limite ali de contribuição e de quanto a pessoa quer absorver, porque nem todo mundo está no seu momento para isso, né? Muito bom, gente. Muito obrigada pelas contribuições. Agora eu quero falar com vocês sobre os efeitos, né, dos elogios. Vou trazer para vocês aqui, né, um livro que eu amo. Eu fiz uma formação, uma pós-graduação em psicologia positiva, e eu fiz um TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, que eu falava exatamente sobre pessoas deprimidas, como é que ela pode ser produtiva dentro do mundo corporativo e como é que ela ajuda a empresa a atingir esse resultado. E um dos livros que eu li para fazer esse meu trabalho foi esse livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. É um dos cursos mais, hoje, né, na época que ele escreveu, frequentados dentro de Harvard. Harvard não tinha essa questão de psicologia positiva, que chama Ciência da Felicidade, dentro da grade curricular dela na faculdade, e depois que ela passou a ser colocada, ela começou a ser uma das mais concorridas. E esse livro fala, né, como ser mais feliz e os frutos de uma atitude mental mais positiva. Ele traz alguns princípios que ele chama princípio da felicidade. Quais são esses princípios da felicidade? Ele fala assim, para a gente poder construir nossa felicidade, primeiro a gente precisa entender qual é o benefício da felicidade. Então, como o cérebro positivo possui uma vantagem biológica em relação ao cérebro que não é, né? Então, como é que a gente faz isso? Aquilo que eu falei, assim como a gente treina o nosso músculo físico, a gente pode construir o nosso músculo mental também. Então, é retreinar o cérebro para capitalizar a atitude positiva e melhorar nossa produtividade e desempenho das questões que são neutras ou negativas. Outro ponto que ele traz, né, o segundo princípio, é o ponto de apoio e alavancagem. É a maneira como nós vemos o mundo, né, o nosso mapa mental, a programação neurolinguística, que é tudo aquilo que a gente vai observando desde do ventre da nossa mãe até as construções ao longo da nossa vida, a gente vai assimilando e vai criando filtros, que é a forma que a gente tem de capacidade de reagir às coisas que acontecem. Então, ele fala assim, que a gente pode ajustar nossa atitude mental tendo um ponto ali de apoio. E a maneira de fazer isso é exatamente criar ali algumas alavancagens, atingir resultado, felicidade, ter algumas coisas que ajudem a gente a ir ajustando as nossas atitudes mentais, entender melhor o poder desse... Se eu estou aqui, como é que eu posso melhorar? Então, criando pequenas metas ali para poder melhorar. O efeito Detrix. O cérebro fica, às vezes, preso a um padrão, focado no estresse. Aquela situação que eu falei do ônibus quebrou. Não sei se já passaram por isso. O ônibus quebrou e tem uma pessoa que fica repetindo, cara, o ônibus quebrou e agora? O ônibus quebrou e agora? Então, ele fica focado no estresse, na negatividade, no insucesso, e ele não consegue ali criar um condicionamento para aquele fracasso. O que ele fala aqui do efeito Detrix, né? Ele ensina a gente a retreinar o nosso cérebro para identificações de padrões. Por que eu sempre reajo assim, fico focando no problema? E aí criar oportunidades para você começar a encontrar outros caminhos a partir dos problemas que você vai construindo.
Aqui no 4, oportunidades na adversidade. Mapear no cérebro diferentes caminhos para nos ajudar a sobreviver à adversidade. Então, encontrar caminho mental que não nos tire do fracasso e do sofrimento, mas que ensine. Então, assim, sempre vai ter fracasso, sempre vai ter sofrimento, mas aquilo que eu falei, o que a gente pode aprender com aquele sofrimento? Né? O que ele pode trazer um ensinamento que pode ajudar a gente a ser mais feliz e bem-sucedido, por exemplo? Né? E graças a ele, graças a eu ter passado por ele, por exemplo, vamos supor que a Bruna aprenda a ouvir mais as pessoas, que ela fala, não, realmente, a partir daquele vídeo, eu observei que eu sou mais agressiva. Então, eu vou fazer uma outra prática, eu vou falar aqui embaixo, eu vou fazer uma prática que vai me ajudar, ao invés de eu responder de forma instantânea, eu vou primeiro respirar, né? E aí ele fala do círculo do Zorro, que é quando nós nos vemos numa dificuldade, nos sentimos ali sobrecarregado, a gente entende qual é a lógica ali do nosso cérebro, o que predomina a nossa emoção. E aí o que eu faço? Eu retorno ali ao controle, dou o primeiro passo com uma meta pequena. Ao invés de eu falar assim, eu nunca mais vou ser agressiva. Não, eu vou, voltando ao exemplo da Bruna, né? Eu vou expandindo gradativamente, ao invés de eu primeiro responder rápido, eu vou respirar. Então, eu vou percebendo que gradativamente eu vou melhorando a minha reação. Olha, eu respondi de uma forma agressiva, mas menos agressiva porque eu respirei primeiro e usei essa regra 6 aqui, que é a regra dos 20 segundos, né? Então, o que eu faço? Eu tenho ali eu reajo de forma diferente quando eu penso um pouco mais. Mas aqui, essa regra, na verdade, ajuda em outra coisa também, que é a questão de bons hábitos. Então, assim, para eu criar um bom hábito de responder melhor a pessoa, o que eu posso fazer? A força de vontade, às vezes, nossa, falha. A pessoa foi agressiva comigo, eu quero ser agressivo de volta. Mas aí, o que a gente faz com os 20 segundos? Nós voltamos aos nossos velhos hábitos de ser agressivo. Então, a gente sucumbe ali no caminho de ter uma menor resistência. O que eu posso fazer de forma diferente? Por meio de pequenos ajustes de energia, é possível você redirecionar o padrão e melhorar sua resistência e substituir substituir maus hábitos para bons hábitos. Então, no caso da Bruna, em 20 segundos, o que ela falou? Não vou reagir, vou pensar. E depois o que eu posso falar para não ser agressiva? E colocar isso como se fosse um reloginho na mente dela. Outra coisa para mudar um hábito ruim para o bom. Eu, por exemplo, Sabrina, não gosto de academia, mas eu sei que é importante para minha saúde física a longo prazo. Então, eu faço academia no mínimo 2 vezes por semana, porque foi a meta que eu estabeleci, que os outros dias da semana eu faço atividade que eu gosto. Tem dia que está chovendo. Mas eu tô tão cansada, né? Eu trabalhei até tarde ontem, então acho que eu não vou, não. Aí você fala, não, eu tenho que trabalhar minha resistência. Se eu trabalho todos os dias, se eu tenho que fazer algumas coisas que eu não gosto todos os dias, eu também tenho que cuidar da minha saúde física e eu vou para academia sim. E às vezes eu até brinco, coloco no Instagram, né? Hoje eu fui, mesmo sem querer, né? Não querendo, fui. Então, assim, às vezes se forçar a fazer algo que é importante, mesmo que a gente não queira, porque sabe do efeito importante que ele tem. E uma outra coisa que ele fala, que eu acho muito interessante, e esse livro foi escrito muito bem antes da pandemia, mas isso reforçou muito dentro da pandemia, que é a questão do investimento social. Diante de algumas dificuldades e estresse, o que algumas pessoas fazem? Elas se recolhem, elas querem ficar consigo mesmo, né, ficam deprimidas, e aí vai maximizando aquela situação. Você ficar, às vezes, inflexível em algum momento, ok, isso é bom também. Mas tem que entender que pessoas bem-sucedidas, o que elas fazem? Elas se recolhem por um período, mas não prolonga aquilo, e elas entendem que o importante é você investir nas suas amizades, nos colegas, nos parentes, para poder continuar avançando. Então, você investe na sua rede social de apoio. Você tem um grupo de apoio que é um lugar seguro para te ouvir, para te acolher, para você se sentir bem, e eles fazem que você saia desse efeito que você está de tristeza. Alguém quer falar alguma coisa sobre os princípios da felicidade? Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês, assim, o nosso equilíbrio emocional tem muito a ver com a forma que a gente lida com a vida, né? Então, não sei se é Jona Goethe, não sei se eu falei certo, mas é mais ou menos isso. Ela fala, na plenitude da felicidade, cada dia é uma vida inteira. Quando a gente entende que a nossa vida está aqui nesse momento e a gente vive plenamente esse momento agora, a gente tenta utilizar da melhor forma possível,
fazendo melhores escolhas, sendo uma pessoa agradável, cuidando também dos nossos momentos ruins, para nos acolher quando estamos tristes, com raiva, porque faz parte, mas também sendo feliz de verdade, né? Eu falo muito da nossa criança interior, deixando a nossa criança interior ser plena, porque isso ajuda o nosso equilíbrio emocional. Então, viver a vida plenamente, a cada dia, entendendo que isso faz parte da nossa vida inteira quando a gente faz boas escolhas. E é isso, queria agradecer a oportunidade, queria ouvir vocês, saber, né, o que valeu a pena a gente estar aqui hoje. É sempre uma pergunta que eu gosto de fazer quando eu falo com um grupo grande. O que vocês poderiam representar, quem quiser falar em uma palavra, por que valeu a pena o nosso encontro hoje? E nesse momento vou pedir, né, pessoal, vocês que podem abrir a câmera, abrir, né, para a gente poder ver aí o rostinho de vocês, né? Pode ter sido, né, um período tão longo que passamos aqui hoje, quase, né, 2 horas praticamente, mas passou muito rápido e foi tudo muito bem-vindo. Né? Eu já deixo aqui o agradecimento, sei que a Sabrina não está amanhã aqui com a gente também, com a turma de quinta-feira, mas já agradecer ela aqui, junto com vocês, por todo esse conteúdo. A gente está com isso, vocês, como o próprio conteúdo trouxe para a gente, às vezes a gente faz as coisas, mas assim, não percebe o resultado que aquilo pode influenciar na nossa vida, né? Essas 2 horas que a gente passou aqui, mesmo trabalhando no nosso posto de trabalho, né? Todos nós estamos aqui, mesmo estando de casa, a gente também está nessa rotina, né? Assim como vocês aí. Foi um momento não só de reflexão, mas eu percebi pela fala de vocês, aí vou dar um panorama geral pela fala, algumas coisas que eu fiz, algumas anotações aqui que vocês disseram, mesmo tendo o Big Brother, né, na atividade como plano de fundo, vocês trouxeram realidades pessoais de vocês, né, características muito fortes de vocês nas falas. Às vezes não percebe, né? Como eu falei, a gente fala, faz e não percebe. Mas a gente que está aqui de fora, a gente praticamente não conhece vocês, né? Vê um pouquinho aqui, como a gente sempre tem no final do ano, às vezes tem uma dinâmica, um encontro, que a gente se encontra pessoalmente ali e tal. Eu falo, pô, vejo vocês o ano inteiro, mas a gente não se sente, né? Quando a gente não está ali próximo um do outro, um de frente para o outro, a gente, né, imagina que é outra história, né? Outra situação. Mas, enfim, é um momento realmente de troca íntima, troca próxima ali, né? Muito pessoal. E vocês trouxeram isso na fala de vocês. Pelo menos eu percebi, né? Eu não sou especialista nesse assunto de jeito nenhum, né? Mas tenho a Sabrina como exemplo disso e consegui trazer ela para falar aqui com vocês também, né? Um momentozinho eu tentei relutar porque a Sabrina já tinha participado comigo ano passado, eu, pô, não queria atribuir mais isso a ela. Até expliquei para ela depois o motivo de não trazer o convite. Mas acabou, gente, que o universo ele nos traz, né, e nos dá essa resposta. E a Sabrina teve que vir, né? Então, traz com grande maturidade, com grande responsabilidade, com conhecimento de causa mesmo, esse conteúdo para vocês. É importante que vocês tenham absorvido. A gente só vai se encontrar agora em junho, né, novamente, para falar já de um outro tema, mas daqui para frente, eu tenho certeza que quem participou, quem prestou atenção, quem estava aqui presente, vai fazer diferente dentro da sua própria vida, seja ela profissional quanto pessoal. A sementezinha, né, como a gente fala, foi plantada ali nos corações de vocês, imagino eu. Tá? Então, fica, claro, aberto para vocês falarem agora, citarem alguma coisa, mas eu queria deixar esse depoimento já aqui para a Sabrina e para vocês também, pela ótima manhã, tarde que nós tivemos hoje. Podem falar. A Agatha ali embaixo está num lugar maneiro. Então, onde é, Agatha? Desculpa, Giovana. Tá num verde ali, ó, ao ar livre. Estou no refeitório. Ah, tá. Pode falar, Giovana. Vou falar, acredito que tá todo mundo com fome aí para almoçar, mas vou só dar um fecho aqui rapidinho, já que algumas pessoas não quiseram falar. Se permitirem, né, e acharem bom, eu dar uma conclusão assim para o grupo. Acredito que conhecimento, experiências de pessoas com mais idade que a gente e até mesmo você absorver a aprendizagem é sempre muito bom, seja numa conversa,
numa atitude que você tenha no trabalho e nessa, vamos dizer assim, uma reunião e uma conversa, um bate-papo, tivemos muitos aprendizados e isso nunca é demais. Acredito que todo mundo aqui esteja em uma constante evolução e queira sempre estar dando o seu melhor e evoluindo a cada dia. Então, foi bom por isso, porque aprendizado é sempre bom. Sempre bom estar evoluindo a cada dia. Então é isso, né? Agradecer a participação de vocês. Vamos tirar uma fotinho, né, Jefferson? Vamos, eu ia falar isso agora, pessoal. É. Por isso que eu pedi também para vocês abrirem a Então, câmera, vamos tirar façam uma fotinha aquele oficial. Agradeço aí por estar com sorrisão. vocês aqui. É sempre um prazer, né? Amo esse tema, amo estar com vocês. E desejo aí que vocês tenham muito equilíbrio, né, emocional para terem muito sucesso, tanto na vida pessoal como profissional, tá bom? E um Tá só excelente mês aí para começando, né, vocês. gente? Um excelente mês e ano. Isso, está só começando. Nosso próximo encontro é em junho, no final de junho, dia 28, onde nós vamos falar de comunicação com a Carolina Souza, que é outra especialista aí também na área. Tá? Esse ano só tem especialista aqui para falar com vocês. E aqueles que foram convocados, né? Eu acabei falando um pouco isso, só reforçar agora. Nem todo mundo vai receber o e-mail, recebeu o e-mail para as oficinas, porque justamente é para o grupo que está finalizando o contrato nesse período, tá? Então, quem não recebeu, porque realmente ainda não está envolvido nesse processo, tá bom? E aí, agora em abril, vocês vão ser convocados já para realizar as oficinas com as meninas de recrutamento e seleção. Meninas, meninos, muito prazer, né? Para quem eu não conhecia ainda, obrigado mais uma vez por estarem aqui nesse momento, né? Agradeço mais uma vez, Sabrina, por estar aqui conosco também. Amanhã tem mais, amanhã é o grupo de quinta-feira, né? A galera que não está aqui hoje, que faz camping, estará presente conosco. Um prazer ter vocês aqui conosco nessa manhã tarde, tá? Sucesso para vocês, bom desempenho nas atividades ao longo de todo esse período e até junho. Beijo, pessoal. Obrigado. Tchau, Beijão, tchau. abraço para vocês. Tchau. Tchau.